Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos trazer uma palavra baseada no Salmo 84, que é o salmo que nós vemos desde o início desse culto. Mas nós vamos ler apenas o versículo 10. Está aí no seu boletim. Então eu já peço para os irmãos que levem o seu boletim para casa, leiam o pastoral que tem no começo e leiam os avisos que tem no final. Tá bom? Então, vamos fazer a leitura do Salmo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Eu vou ler de novo. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, ó Deus, em que estaremos ouvindo a tua voz através da tua palavra. Que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, fale conosco, Senhor, nos use como instrumentos teus, ó Deus, e que essa palavra, Deus, tenha guarida em nossos corações, que possamos entendê-la, que possamos guardá-la e principalmente, Senhor, que possamos viver. Nos ajude, ó Deus, esclareça a nossa mente, tire todos os impedimentos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, nós nos deparamos frequentemente com alguns termos, algumas expressões bíblicas bem difíceis. Nós temos ensinado aos irmãos da escola dominical a que façam um estudo mais detalhado da Bíblia, mais um estudo hermenêutico, e nós aprendemos que vamos extrair, vamos tirar lições preciosas a cada vez que nós estudamos a palavra do Senhor. E um desses termos que nós encontramos e que nós ficamos intrigados com isso é o termo anelo, ou anseio, ou a palavra anelante, né, que em si mesma já é uma palavra difícil e vale a pena nós explorarmos. O que significa ter anelo, ou ter anseio, ou ser anelante? A palavra anelante deriva do adjetivo que descreve alguém que deseja profundamente ou anseia algo. Então, no contexto bíblico, esse ardor, essa expectativa, ela vai muito além do que um simples querer. Vai algo mais, porque carrega consigo uma carga emocional muito grande e espiritual também. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos diversas passagens que ilustram esse anseio humano e até divino. O anelante é aquele que busca, que espera e que não desiste jamais, que mantém as suas esperanças, não se importa quais são desafiadoras as circunstâncias. O anseio é um termo que expressa um desejo profundo do nosso coração e no qual nós consideramos essencial ou muito desejável. No contexto cristão, o anseio pode ser entendido como uma busca espiritual por uma conexão mais próxima em Deus ou com Deus. Então, esse sentimento, irmãos e irmãs, está associado muito à oração, à meditação, ao desejo de viver de acordo com as Escrituras, refletindo assim a nossa necessidade de saciar a nossa sede e a nossa fome diante das coisas espirituais, das coisas que vão além
do material do terreno. E essa sede não pode ser saciada em nenhuma outra coisa ou pessoa. Ela é muito intensa e não pode ser explicada por palavras. Quando estamos longe de Deus, a nossa alma se sente abatida, a nossa alma se sente desanimada, a nossa alma se sente sem sentido, não tem sentido nenhum. É como se faltasse algo vital. A vida perde o brilho e também o seu propósito. Sem a presença de Deus, a alma humana pode sentir um vazio muito grande e falta de propósito. O Salmo 84, esse salmo que nós lemos do começo até o final, ele expressa profundamente o desejo pela proximidade com Deus. O salmista ali descreve a sua necessidade de estar sempre nos átrios do Senhor. Nós acabamos de cantar: eu amo os teus altares, Senhor, eu me encontro nos teus altares, eu desejo os teus altares, Senhor. E essa é a pergunta que nós fazemos: será que você deseja profundamente, ou anela, ou anseia profundamente os altares de Deus, a presença de Deus? Isso ressalta a importância da adoração, uma vida de adoração, que não se limita apenas ao momento do culto. A vida de adoração, ela vai além do culto, ou vai além da reunião, ou vai além de estar numa comunidade, ou de estar numa igreja, porque ela representa algo que está na nossa vida, no nosso ser, dentro daquilo que nós queremos diante de Deus, adorá-lo e cumprir com o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar a Deus, glorificá-lo, gozá-lo para sempre. Esse é o primeiro propósito para nós. O Salmo 84, ele foi atribuído aos filhos de Corá, que era uma família levítica que se destacou pelo ministério musical. Nós podemos ler isso lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versos 31 a 38. Essa atribuição tem um profundo significado histórico. Corá, quem era Corá? Ele foi o patriarca da família que liderou uma rebelião contra Moisés. E por isso ele foi punido severamente por Deus. Essa história está lá em Números 16, se você quiser acompanhar. No entanto, seus descendentes, os descendentes de Corá, foram poupados. E mais tarde eles foram designados para o serviço do templo. E eles passaram a trabalhar no templo, eram músicos, levitas. Isso já revela a graça de Deus, olha só, a graça de Deus em preservar e restaurar as gerações. Mesmo os pais pecando, os filhos foram preservados por Deus. Isso se chama graça, é misericórdia do Senhor. Outros estudiosos atribuem esse Salmo 84 a Davi, quando fugia do seu filho Absalão. Mas de qualquer forma, irmãos, o salmista desejava uma comunhão íntima com Deus e pedia restauração para a sua vida. Do ponto de vista teológico, esse salmo pertence ao grupo de cânticos de peregrinação. Só eram aqueles cânticos que eram cantados, entoados durante a viagem que os peregrinos faziam até a cidade santa, até Jerusalém. E durante esse caminho eles cantavam e entoavam esses salmos e expressam o desejo de estarem em Sião, ou seja, de estarem em Jerusalém, de estarem na cidade santa, contemplando ou vivenciando a morada da presença de Deus. No Antigo Oriente, os templos eram vistos como o centro de habitação divina. O templo era um lugar onde eles achavam, eles pensavam, eles criam, aliás, com todos os seus corações,
que Deus estava presente no templo, tanto que eles se afirmaram com isso, com essa ideia, com esse conceito de que Deus estava no templo, que eles achavam que por terem um templo, que por terem a presença de Deus ali, eles nunca seriam derrotados pelos seus inimigos. Isso foi um grande engano, foi um grande erro, um grande equívoco que aconteceu naquela época. Porque mesmo com o templo, tanto que o templo de Jerusalém foi destruído 3 vezes, aliás. Mas eles achavam que o templo era um lugar de refúgio, era um lugar de segurança, e que Deus, estando ali, não permitiria que nada acontecesse. Mas isso já é outra história, porque Deus permitiu a destruição, a dispersão daquele povo por causa do pecado deles, não por causa da idolatria com relação ao templo. No mundo antigo, morar continuamente diante de uma divindade era uma honra rara, desejada até mesmo por reis. Os reis desejavam morar nos templos. Para algumas religiões, como o budismo, por exemplo, morar dentro do templo era como se a pessoa estivesse conectada com Deus. Tanto que muitos templos budistas tinham vários monges ali que habitavam naquele lugar de uma forma especial, como se Deus, ou o seu Deus, o Deus que eles criam, estivesse ali presente. E lá na Idade Média, no catolicismo, os monges se enclausuravam na tentativa de se aproximarem mais de Deus e de fugirem também das tentações humanas, tentações do mundo. Nós vamos entender nesse salmo que não é apenas a questão do templo físico, que nós conhecemos, mas a presença de Deus é muito maior do que isso. O salmo é um cântico de uma pessoa, de um israelita, que não pôde ir a Jerusalém. Por isso ele desejava, ele ansiava estar nos átrios do Senhor. Apesar de o salmista não poder comparecer à festa, isso não impediu de desfrutar das bênçãos da comunhão com o Senhor. E a nossa proposta, irmãos, para essa mensagem é que nós devemos buscar sempre a presença de Deus. Nós devemos buscar a presença do Senhor de uma forma intensa, com amor, com um anelo, com aquela vontade, aquele ardor da nossa alma, porque Deus se alegra daqueles que se aproximam e creem realmente na sua santidade, na sua soberania sobre nós. E nós vamos ver, irmãos, quais são as características do adorador que anseia pela presença de Deus. Quais são as características desse adorador, esse salmista, seja ele qual for, os filhos de Corá ou o próprio rei Davi, e de nós, nos dias de hoje, se somos ou não o adorador que busca ansiosamente a presença de Deus. Quais são essas características? A primeira é que nós não podemos nos ater ao físico. Ela não se limita a um lugar físico. O salmista começa declarando a sua afeição pela casa de Deus. Ele não está apenas interessado no lugar físico, mas na presença que ali se manifesta. Quando ele diz: a minha alma nela, e até desfalece, ele mostra que o corpo e a alma estão envolvidos nesse anseio. Ele tem um sentimento profundo de alegria e de desejo de estar diante desse Deus Todo-Poderoso. Calvino, um dos reformadores, disse que a mente do salmista, nesse salmo, estava longe de qualquer formalismo. O seu desejo era um culto sincero,
e não a cerimônia. Então ele não desejava a pompa dos rituais, mas uma comunhão com Deus, comunhão viva, íntima, próxima de Deus, que se revelava aonde? No santuário do Senhor. Ele não estava preocupado com a liturgia, como muitos hoje fazem. Ele queria saber apenas de estar na presença de Deus. Ele não queria saber dos apetrechos cerimoniais, dos rituais, do que estava acontecendo ali, mas ele só queria estar na presença de Deus. Quando ele diz, até o pardal achou um lar, ele observa a liberdade das aves, que faziam ninho perto do altar, e com isso expressa a sua dor de não poder estar ali. Olha, até os pombos, até as aves, até os pardais, eles conseguem se aninhar perto dos altares do Senhor, e eu aqui não posso. Tal era o anseio, tal era o anelo pela presença de Deus, e às vezes nós, por nada, deixamos de estar na presença de Deus, deixamos de estar na casa de Deus, deixamos de estar nos atos do Senhor. Não temos aquele anseio, aquele desejo, aquela vontade. Eu quero estar ali adorando a Deus, não importa a liturgia, não importa o ritualismo, não importa os apetrechos cerimoniais. Eu quero estar na casa de Deus. Quantas vezes nós deixamos de buscar o Senhor dessa forma, com essa intensidade? Ou fazemos apenas porque estamos acostumados, porque é um hábito todos os domingos eu me arrumar, colocar a minha melhor roupa, né? E colocar ali os meus apetrechos, né, pessoais, para estarmos diante de Deus. O salmista tinha esse anseio. A felicidade, segundo ele, está em habitar na casa do Senhor e louvar a Deus continuamente. Essa era a felicidade dele. Nada o alegrava mais. Infelizmente, muitos substituem a casa de Deus por outras coisas. Os altares do Senhor não são tão buscados como deveríamos buscar. E nós temos buscado os altares do Senhor. Quais são os altares que nós temos buscado nos dias de hoje? Que altares nós achamos melhores do que estar na presença de Deus? Quais são os altares que nós construímos, que nós substituímos o altar do Senhor? O altar das festas, o altar das reuniões familiares, o altar das coisas humanas, que nós precisamos, que nós deixamos de buscar a Deus. Quais são os nossos altares? O que nós achamos mais importante do que estar na casa de Deus? Não precisamos dar desculpas para o pastor. Pastor, desculpa, porque eu não fui domingo na igreja, por isso estive fazendo outra coisa. Não precisa dar desculpa para mim, não sou eu que tenho que te perdoar, é Deus. É Deus que tem que nos perdoar pela nossa incompetência, pela nossa fragilidade, pelas nossas preferências pessoais. Não somos como esse salmista que ansiava, que queria, desejava estar na presença de Deus. Nada vai impedi-lo de estar na presença de Deus. Nada, nem chuva. Ah, pastor, estava chovendo, eu não fui na igreja. Eu estava cansado, não fui na reunião de oração. Eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Eu deixo de buscar a Deus por coisas tão pequenas, humanas. Não tenho sido como esse salmista. Meu anelo, meu desejo, minha vontade é estar na casa do Senhor. Essa é a primeira característica do adorador que busca a Deus.
não se limita a um lugar físico, mas busca Deus em todo momento. Em todo momento. Como está a sua adoração a Deus? Qual a segunda característica? Ele encontra força na caminhada. No versículo 5 diz: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Como são felizes os que encontram a sua força em ti, Senhor. Aqui o salmo está falando da peregrinação, que era um salmo entoado nas peregrinações. Era comum que as famílias de Israel subissem a Jerusalém durante as festas. Era comum isso. No caminho, eles enfrentavam cansaço, terrenos difíceis e até perigos, mas havia alegria. Eles iam mesmo assim, nada os impedia. Nós temos, por exemplo, o dia de hoje, um dia dedicado a um ídolo, que muitos fazem peregrinações e não tem cansaço nenhum. Que buscam com seus corações sinceros, apesar de equivocados espiritualmente, mas com seus corações sinceros. Nós temos encontrado barreiras. O Vale de Baca, aqui mencionado, é uma imagem emblemática, enigmática até. O vale, a palavra Baca, aliás, pode se referir a um choro ou lágrimas, mas também a uma árvore existente na região, uma árvore chamada de bálsamo. Segundo o historiador Walton, que falava sobre esse assunto, ele diz assim: essa expressão pode simbolizar dificuldades espirituais e emocionais enfrentadas pelos peregrinos. Ou seja, para chegar até o lugar de adoração, eles tinham que passar por vales de choro, vales de lágrimas, o Vale de Baca. São as dificuldades do caminho, são as pedras que se interpõem entre eles e o templo do Senhor. Mas eles andavam, eles iam pela fé que eles tinham no seu Deus. A fé transforma lugares secos em mananciais. A força não vem da ausência das dificuldades, mas da presença de Deus na jornada. Então, mesmo enfrentando dificuldades e problemas, eles caminhavam porque sabiam, tinham certeza que Deus caminhava com eles. Assim devemos ser nós também na nossa caminhada, na nossa vida. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, enfrentamos lutas que tentam nos impedir de caminhar, mas Deus está andando conosco. E quantas vezes nós não conseguimos caminhar, sabe o que Ele faz? Nos pega no colo e nos leva. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Tu estás comigo. O Senhor está conosco. Então, meus irmãos e irmãs, nós enfrentamos dificuldades na caminhada, lutas, mas Deus está conosco. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Deus está com você. E essa caminhada, ela é constante, você não pode parar, não pode deixar de caminhar. A caminhada espiritual é marcada por desafios. Quando a nossa força se esvai, o Senhor nos ajuda e nos levanta. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mesmo os vales mais terríveis, Ele faz tornar, Ele forma fontes de bênção. Fontes de bênção. Como cristãos, atravessamos momentos de dor profunda,
mas como salmista podemos afirmar: eu estou indo na força que o Senhor me dá, até aparecer diante de Deus. Isso está no versículo 7 do Salmo 94. Então, a segunda característica é essa: o Senhor está conosco, nos dando força na nossa caminhada. Então, o verdadeiro adorador, ele se resguarda na condição de amparado por Deus. Ele não está sozinho, porque o próprio Deus está andando com ele. E quando Deus está conosco, irmãos e irmãs, quando o Senhor está conosco, quando você anseia essa presença do Senhor, nós entramos numa atitude de adoração, de contrição, de humildade diante desse Deus. Aí vem o terceiro ponto, a terceira característica, que diz que o adorador possui atitude de contrição diante de Deus. Aí vem uma oração. O versículo 8 diz assim: ouve, Senhor, a minha oração. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Depois de descrever a caminhada, dizendo a caminhada é difícil, o salmista levanta essa oração. Ele clama ao Deus dos exércitos, reconhecendo o seu poder, mas também o chama de Deus de Jacó, apontando para a aliança, porque ele está sendo guardado pelas promessas do Senhor. O Senhor fez uma aliança com o seu povo, assim como Jesus fez uma aliança, a nova aliança, e nos dá a condição de estarmos na presença de Deus. Ele se lembrou da aliança, e ele fala: ó Deus de Jacó, aponta para essa aliança. Essa petição, segundo João Calvino, demonstra que o salmista sabia que só através da intervenção de Deus ele poderia ser restaurado. Só através da ação de Deus na sua vida, a sua vida poderia ser redimida. Ele tinha certeza que mesmo ele sendo pecador, mesmo ele sendo mau, mesmo ele sendo errante como nós somos, o Senhor nos restaura, assim como o Senhor pode restaurar a sua vida também. Talvez você pense assim: ah, Deus, é tão difícil, eu não consigo, não tenho condição, estou fraco. E é aí que o Senhor entra, é aí que o Senhor faz a sua obra, Ele nos restaura. E Ele quer restaurar a nossa vida também, Deus. Restaurar a vida da sua igreja, restaurar a condição de adoração da sua igreja. Ele procura verdadeiros adoradores. O Senhor Jesus falou isso para a mulher samaritana. Ele procura aquele que o adora, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós acabamos de cantar logo no começo: para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi para isso que eu nasci. Então Ele quer restaurar essa condição de adorador na sua vida. Como pode alguém que deseja ter comunhão com o Senhor ainda permanecer no mesmo estado de miséria espiritual, vazio espiritual? Como pode? O adorador tem que ser dinâmico, o adorador tem que ser útil na presença de Deus, tem que ser um instrumento na presença de Deus. No versículo 9, o salmista traz um pedido. Ele diz: trate, Senhor, trate com bondade o teu ungido. Ele está dizendo: nós somos salvos, nós somos ungidos, nós somos redimidos. Trate, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Ele roga pela misericórdia e restauração da sua vida, apontando para a centralidade da unção de Deus e da aliança do Senhor. Essa foi a terceira característica. Um homem contrito é um verdadeiro adorador.
ele possui essa atitude de contrição diante de Deus. Quarta característica é que o adorador faz uma escolha. Qual a melhor escolha que nós fazemos? Estar na presença de Deus. É a melhor escolha. Melhor, versículo 10. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Quem não gosta de uma festa, né? Quem não gosta de uma reunião familiar, né? Quem não gosta de ir num shopping, passear, gastar dinheiro? Quem não gosta de sair com a família, ir num parque, passear com os filhos? Quem não gosta de ver um jogo de futebol, né? Quem não gosta de ver um show de um cantor famoso ou uma cantora famosa? Quem não gosta dessas coisas? Alguns gostam, outros não. Mas nada disso supera a presença de Deus. Nada disso supera a presença de Deus. A presença de Deus na sua vida tem que ser mais importante do que tudo. Estar na casa de Deus para você tem que ser mais importante do que tudo. Eu me lembro, de um tempo atrás, eu recebi a visita de um familiar nosso, que gostava de visitar justamente no domingo. É um dia bom para ele, né? Aí ele chegava lá, domingo à tarde ainda, depois do almoço. Ainda bem, né, que pelo menos já almocei. Aí ele chegava lá, batia papo, papo vem, papo vai, a hora vai passando, e a gente preocupado, porque já tinha que se preparar, né? E tomar banho, se trocar, para poder ir para a igreja, ter os compromissos. E ele não se tocava. Aí chega certo momento que eu falei: daqui a pouco nós temos que ir para a igreja. Ah, eu estou atrapalhando, né? Ah, que isso? Mas eu preciso ir para a igreja, tenho compromissos. Ele entendeu, eles entenderam o casal, né? Eles entenderam. Aí daqui a pouquinho foram embora. Aí nós nos trocamos rapidinho e fomos para a igreja. Eu cuidava perto de casa, ainda bem. Era muito longe, né? Depois disso, eu não recebi mais a visita dele, não sei porquê. Eles não vieram mais aos domingos. Eu gosto de receber visitas, mas tem o dia certo para isso, tem a hora certa para isso. Eu sei que os irmãos também gostam também. Porque para mim, estar na casa de Deus é mais importante. Estar na casa de Deus é mais importante. Buscar os altares do Senhor, adorar a Deus é mais importante. Nós não queremos fazer feio, né, para os nossos amigos, familiares. Não, irmãos, nós vamos ter eles até quando Deus deixar, né? Até quando Deus permitir. Vamos ter a presença deles conosco. Mas estar na casa de Deus é mais importante. Melhor é um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outro lugar. Esse versículo é um dos mais conhecidos do saltério. O salmista faz uma comparação entre estar na presença de Deus ou outro lugar qualquer. Ele prefere ser o porteiro. Diz aquele texto aqui. Estar nos atos, estar nos umbrais, estar nos lugares frontais do templo, é você como se você seja um porteiro.
do templo. Não importa, eu não consigo entrar, mas eu estou aqui, estou na casa de Deus. Do que habitar na tenda, na habitação, na casa dos ímpios. É o que o texto está dizendo. Essa imagem mostra discernimento espiritual, humildade e entrega. O porteiro era alguém com funções simples, mas permanecia sempre ali, na presença de Deus. Já as tendas da perversidade representam o quê? O mundo, riqueza, poder, prazeres. Onde nós preferimos estar? Muitas vezes somos seduzidos pelas posições de honra, de conforto, mas o salmista foi bem humilde aqui. Ele diz que é mais importante estar nos atos do Senhor. E no versículo 11 ele destaca que o Senhor é sol e escudo. Sol e escudo. Sol é luz, é vida. E escudo é proteção. Na casa de Deus, na presença de Deus, nos atos do Senhor, ele encontra luz e proteção, coisa que nós não temos em outros lugares. Deus dá graça, favor imerecido a todos os que o buscam de coração. Como cristãos, aprendemos que Deus não apenas nos sustenta no presente, mas também nos conduz à glória eterna. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Quando você fizer a sua leitura devocional essa semana, eu estou desafiando você nessa noite. Pega o Salmo 34, leia, faça dessa leitura a sua vida, como se você estivesse no lugar do salmista. Leia todos os dias, leia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Leia todos os dias. Cada dia que você lê, o Senhor vai falar no seu coração. O Senhor vai tornar você um verdadeiro adorador, que anseia pela presença de Deus. E o Salmo encerra a sua afirmação, dizendo que é feliz todo o homem que confia em Deus. A verdadeira felicidade não está na abundância material, mas na confiança que nós temos em Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Nós podemos ter tudo nesse mundo, mas se não confiarmos em Deus, não buscarmos a Deus, tudo isso não vale nada. Calvino disse: mesmo em tempos de calamidades, somos felizes se a fé e a paciência estiverem em exercício. Jesus é o nosso verdadeiro templo. Ele está aqui no nosso coração. Amém? Amém. Jesus está no seu coração? Amém. Sim, habitação definitiva, viu, irmão? Definitiva. Ele não entra e sai toda hora, não. Ele está aí. Desde o momento que você aceitou Jesus no seu coração. Essa é a habitação de Deus. Sabe quem é a habitação de Deus? Você. Nós somos a habitação de Deus, porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e é esse Espírito Santo que nos torna verdadeiros adoradores. Que possamos anelar, que possamos ansiar, que possamos desejar ardentemente estar na presença de Deus, e que quando nós formos cantar, quando nós formos adorar ao Senhor, nós devemos fazer com toda intensidade, com toda alegria, com toda sinceridade do nosso coração. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.